olha, a saúde do estado do Amazonas divulgou um balanço preocupante sobre o aumento no número de diagnósticos para HIV. De janeiro a outubro deste ano, houve uma elevação de 24% de soropositivos aqui no estado. A Carla convive com HIV há 3 anos. Hoje, ela fala abertamente sobre o assunto nas redes sociais. O propósito dela é disseminar mais informações sobre o assunto em combate ao preconceito. O meu diagnóstico ele veio com exames de rotina. Eu não, em nenhum momento de lá até aqui, eu posso dizer que eu tive algo que pudesse me ligar, de fato, ao HIV. As pessoas acham que HIV é uma doença e HIV não é uma doença. É preciso diferenciar o HIV da AIDS, as pessoas precisam entender essa diferença também, para que elas entendam que você não pode olhar para alguém e definir que essa pessoa vive ou não com HIV. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm direito a iniciar o tratamento com antirretrovirais imediatamente. Coisas mudaram muito. Então, o que era uma doença que matava rapidamente, né, hoje tornou-se mais uma doença crônica. As pessoas podem viver anos, anos e anos, né, com a doença, né, com uma população viral muito baixinha no corpo, graças aos novos medicamentos. Então, a indústria farmacêutica mundial ela tem essa capacidade de acompanhar as modificações que o vírus foi sofrendo ao longo do tempo. De acordo com dados epidemiológicos da FVS, os casos de HIV e AIDS têm tido um aumento no estado do Amazonas. De janeiro a outubro de 2023, foram 330 novos casos. Já neste ano de 2024, no mesmo período, foram 410 novos casos, um aumento de 24%. A transmissão do vírus pode acontecer em diferentes situações, como relação sexual sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado e na amamentação. Atualmente, o melhor método de prevenção é com os preservativos e de medicamentos como a PrEP e a PEP. Basicamente são medicamentos, né, um conjunto de medicamentos que a pessoa recebe, né, do serviço de saúde para combater a possível infecção. Então, assim, se está em uma relação de risco ou pensa que passou por relação, ou vai passar por relação de risco, faz a PrEP, que é o pré, né, antes da pessoa ter a relação. E o PEP é o que faz depois, tá? É uma estratégia que vem dando certo no mundo inteiro, isso tem contribuído sim para a redução de casos, e é uma estratégia que a gente só tem que bater palma e orientar a população, a gente tem feito isso, para que procure o serviço de saúde, que a PrEP está disponível nas unidades, até nas unidades básicas. Em Manaus, a Casa Vida faz o acolhimento para crianças e adolescentes que são portadores de HIV e que tiveram transmissão vertical. Existe muito ainda preconceito quando a gente vai, até mesmo nas famílias dos nossos beneficiários. Quando a gente vai nas visitas, a gente percebe muito que existe uma falta de conhecimento. Algumas pessoas já chegaram a tocar no assunto de dizer que vai pegar um HIV se usar o vaso sanitário do seu filho, né? Então a gente pede assim que as pessoas busquem mais, busquem conhecimento, né, para tentar entender um pouco mais esse público. Para quem convive com o vírus, além de lidar com o tratamento, é preciso enfrentar o preconceito. O preconceito está muito ligado à desinformação, né? Na verdade, o preconceito hoje ele ainda existe por conta da desinformação. A informação que precisa chegar nas pessoas, ela não chega de maneira correta, ela chega de uma maneira distorcida. Triste que a gente tenha um aumento, né, dos casos de HIV. Acho que as pessoas deram uma relaxada, porque hoje em dia ser soro positivo não é sinônimo de perder a vida como antes era. A gente sabe que dá para viver normalmente, entre aspas, né, sendo soropositivos, mas muita gente chama atenção para a necessidade de prevenção. Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando basicamente do uso de camisinha. Você vai fazer sexo, faça protegido. Faça ali de uma forma que você não ponha a sua vida em risco, principalmente se você, hoje, virou uma coisa banal, as pessoas estão, né, principalmente em época de carnaval, fazem, né, vou falar aqui, orgias, né? Vai para bacanagem, aproveita e não se protege. E aí a gente vê esse aumento acontecendo, claro que o reflexo vai ser
nos índices da doença. E tem também o cuidado, principalmente com salões de beleza, com o compartilhamento de materiais. Quando eu vou no salão fazer a unha, por exemplo, eu sempre olho se a pessoa está ali com um material esterilizado, porque até isso expõe você ao risco. Você não sabe em quem foi utilizado antes. E principalmente também o uso de drogas. Tem gente que compartilha seringa. E a gente viu, agora me lembrei assim rapidamente do caso da Didia Cardoso, em que eles mesmos se aplicavam drogas. É horrível, gente, a gente falar disso, mas existe, é a realidade. E as pessoas estão banalizando, não estão se cuidando. É necessário uma atenção, um cuidado com a sua saúde para que a gente tenha esses números, esses dados, esses percentuais diminuídos. Porque se houve um aumento, é porque o pessoal está deixando correr a solta, não está se cuidando como deveria se cuidar. Ou existe a possibilidade também do aumento ser significativo, Rosiane Chagas, pela busca das pessoas ao tratamento, né? Eu acho que nós estamos numa fase em que você não pode se sentir vergonha ou se sentir constrangido em buscar um tratamento. Até porque, como você falou, hoje em dia você consegue conviver com a doença de forma saudável. Mas como assim conviver com a doença de forma saudável? Você buscando o tratamento você estar nessa condição, mas de forma saudável. E é muito fácil saber também, né? Você vai em qualquer posto, tem o testezinho, né? Sim. E hoje em dia tem muitas coisas para fazer com que, de fato, você viva uma vida normal, né? Sendo diagnosticado com essa doença, né? Então, você tem que buscar. E muito importante, aquilo que nós fizemos questão de ressaltar na nossa reportagem, a questão de falar sobre esse assunto. Sim. A nossa entrevistada disse, olha, eu achei importante e interessante falar na internet sobre o assunto para encorajar outras pessoas e para que elas tenham acesso à informação de como iniciar o tratamento, de como buscar para fazer o exame, para você descobrir e, de fato, já entrar em combate. Então, é interessante falar sobre esse assunto e, principalmente, termos pessoas que possam incentivar, sim, a busca pelo tratamento, de fazer seu exame, para que a sua saúde esteja em dia. Então, bacana essa reportagem, ela foi muito importante. Tenho certeza que vai trazer um alerta para muitos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, viu? Principalmente para quem já tem a doença e saber que não é de qualquer jeito que você vai transmitir. Sim. Tem um remédio que você toma que evita que você transmita, né, esse vírus. Então, conhecimento, informação, prevenção, tudo isso é muito importante. E nunca é demais. Nunca é demais. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!